a mesa, onde decisões viram aliança. Você pode dizer isso? Fala, é na mesa que decisões viram alianças. Diga quem está ao seu lado, é sentado à mesa que decisões viram aliança. E por que nós estamos já entrando nessa mensagem, nesta manhã, com esse espírito de uma boa expectativa? Porque eu quero que você entenda que nós estamos à mesa, nós estamos sentados com Cristo, nós temos um lugar a essa mesa. E hoje nós vamos entender o que acontece de fato na mesa, o que acontece de fato quando nós estamos nesse lugar espiritual. E não é uma mesa, desculpa a expressão, mas uma mesa de bar, não é uma mesa de boteco, não é uma mesa de qualquer outro lugar do mundo, uma mesa irreverente. Nós estamos num lugar sentados, colocados por Deus a esta mesa, que é um lugar de reverência. Fala comigo, reverência e temor. E eu queria que você já fosse se apropriando disso nessa manhã, porque é com reverência e temor que nós devemos sentar à mesa com Cristo. E nós vamos entender então de uma forma muito profunda, muito esclarecedora, aquilo que Deus tem para nós a respeito deste lugar à mesa. Você está pronto para receber essa mensagem? Eu quero dizer para você que nada do que nós ouvimos nos primeiros 2 meses fica agora no lugar de esquecimento. Nós vamos buscar tudo aquilo e nós vamos entender, vamos trazer decisões que vão virar aliança hoje em nome de Jesus com Cristo à mesa. Quantos estão prontos para isso? A palavra de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz no capítulo 11, verso 25 em diante: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto, fala comigo, fazei isto. Eu preciso que você se aproprie de algumas expressões. Ele diz, fazei isto, é uma ordem, é uma direção, todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Só uma pausa aqui. Nós lemos de forma exaustiva durante a última série, o texto base era Paulo dizendo aos Coríntios também, examinai-vos, provai-vos. Lembram-se disso? E agora Paulo está trazendo essa mesma expressão para dentro de um momento de total reverência e temor, que é a ceia do Senhor. Ele diz, examine-se, pois, o homem. Então, durante esse culto, eu quero que você vá fazendo esse raio-x, vá se examinando a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que essa palavra possa edificar o seu coração, que essa palavra possa edificar a sua mente, que você possa meditar nisso, que você possa deixar esse versículo como esse pano de fundo, porque nós vamos construir algo do Espírito ao longo dos próximos minutos. Curve sua cabeça, vamos falar com Jesus. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por tudo que estamos vivendo, obrigado pela gratidão, obrigado pelos motivos, Pai, de gratidão que nós tivemos já ao longo desta manhã. Nós estamos prontos para ouvir a Tua voz, Pai. Nós estamos sentados à mesa com o Senhor, e nós sabemos que neste lugar há aliança, nesse lugar há reverência e temor, que nós não fiquemos, Pai, agora num sentimento que não seja esse, Pai, de santo temor e reverência. O Senhor está falando, nós estamos com a palavra aberta, o teu coração será agora, Senhor, exposto, as escrituras serão, Pai, pregadas, e quando isso acontece, os sinais acompanham, Jesus, porque a tua palavra não volta vazia. Eu diminuo neste altar para que o Senhor cresça, Jesus, que não seja eu, mas o Senhor através de mim, a falar com a tua noiva, a tua igreja, Pai, a Assembleia dos Santos, a Eclésia, Jesus. Estamos aqui reunidos porque somos corpo, e como corpo temos um cabeça. Tu és o cabeça que dá direção, que dá instrução, e nessa hora, Pai, o Senhor como cabeça vai nos instruir, Jesus. Então a nossa oração é essa, instrui-nos, fala-nos, Pai, exorta-nos, admoesta-nos, Pai, que nós sabemos que o Senhor faz isso com aqueles que são teus filhos, porque o Senhor ama aqueles pelo qual o teu sangue foi vertido. Que nós possamos ter mais entendimento do que acontece quando estamos sentados à mesa contigo. Estamos prontos para receber essa palavra que virá do teu coração. Assim nós oramos, assim cremos e recebemos, e todos digam amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas com alegria a Jesus. Ele é bom, Ele é digno, Ele é fiel. Meus irmãos amados, povo bendito, família da fé, aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, aqueles que estão sentados à mesa com Cristo. Você diga amém.
Olha, nós chegamos em um momento muito especial. Eu fiz aqui uma pré-introdução, mas agora de uma forma mais estruturada, eu quero trabalhar o seu coração nesse início, dizendo que, porque esse momento ele é tão especial? Não porque é um culto de ceia. Você sabe que na carne, Daniel, eu uso muito você nos cultos, né? Olho para você, se chama atenção, Daniel Santillo. Na carne, muitas pessoas, Dani, acham que o culto de ceia ele é mais importante que os demais. Mas eu queria quebrar esse mito na sua cabeça. Todo culto é importante. Todas as vezes que nós estamos reunidos na presença, pode ser um culto de domingo, pode ser um culto de segunda, de quinta, não importa. Deus ele não vê diferença nos dias. Deus ele é o mesmo na segunda e Deus é o mesmo no domingo. E o culto é o que nós prestamos a Ele. O Bispo Nath falou aqui, né? Culto é a vida que nós temos, adoração é a vida que nós levamos, não é uma música. Então entenda que este culto de domingo não é mais especial porque hoje é ceia. Por que esse culto é especial? Porque nós chegamos aqui depois de tudo que Deus falou conosco nas últimas semanas, nós chegamos prontos para viver a vontade de Deus nesta manhã. Por isso hoje é um dia importante, hoje é um dia especial, porque tem algo que Deus quer depositar sobre o meu espírito e o seu espírito. Então eu preciso que você entenda que hoje não é um domingo isolado. Por que eu falei dos últimos 2 meses como série de mensagens que foram pregadas? Porque este culto, por mais que não esteja dentro do mesmo tema das 2 séries passadas, não é um culto isolado. Esse é um domingo de continuidade espiritual. Vamos falar junto essa expressão? Diga continuidade espiritual. Bispo Fê, por que eu repeti isso? Porque você precisa entender que as coisas de Deus não são isoladas. A nossa vida com Deus é uma vida de constância. E Deus tem falado muito aos nossos corações sobre permanência, sobre perseverança, sobre constância. Então hoje não é um culto aleatório, hoje é um culto que é continuidade espiritual do que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós não podemos, igreja, olhar para tudo que Deus nos falou desde o início do ano. Por isso, ainda nesse retrospecto, não podemos olhar para isso e deixarmos isso apenas numa memória, deixarmos isso apenas na nossa mente como nossa, foi bênção o início do ano, foi bênção o que Deus falou. A aula do Espírito que nós tivemos naquela primeira segunda-feira, que desenrolou todo o mês de fevereiro, foi maravilhoso. Não pode ser só uma lembrança, uma memória. O que Deus está manifestando em nosso meio é algo poderoso. Ele está nos confrontando a uma transformação total de vida. Deus está nos confrontando a uma transformação de hábitos, de estilo de vida. Então, durante o último mês, o Espírito Santo ele nos deixou muito claro, pelo caminho que Deus nos conduziu, que é tempo de uma mudança verdadeira. Fala comigo, mudança verdadeira. Deus falou que nós deveríamos priorizar os nossos hábitos segundo a vontade de Deus, ou seja, prioridade. Deus falou sobre organização, sobre hábitos, sobre perseverança, sobre guardar o nosso coração. Deus falou isso de uma forma muito forte, profunda. E por fim, nós fomos confrontados por algo muito sério na última quinta-feira: responsabilidade pessoal diante de Deus. Eu já falo a primeira vez que eu vou falar isso, com certeza mais 2 ao longo da mensagem. Se você não ouviu a mensagem da última quinta-feira, ela é fundamental para a sua vida e para o seu ano. Então Deus nos confrontou. Deus nos confrontou. Tá certo, né? Deus nos confrontou. Às vezes dá umas bugadas. Deus nos confrontou sobre essa responsabilidade espiritual diante dele. Qual que é o peso daquilo que Deus está depositando nas nossas mãos? E é uma santa responsabilidade que nós não podemos, como eu disse, deixar numa memória, deixar como, foi algo muito bacana, como começou. Não, é algo de Deus, é algo do céu, há uma responsabilidade. Então nós finalizamos, como eu disse, na última quinta-feira, a série, fechando com chave de ouro. A palavra do último culto, ela ainda está viva no meu coração, e eu creio que no coração daqueles que puderam receber essa instrução. E talvez então a pergunta da igreja fosse essa, ou seja essa: e agora, Bispo Fê, para onde nós vamos? Depois de 2 meses tão profundos, para onde o Senhor vai nos levar? Então eu quero que você entenda hoje, e eu quero, como seu pastor, que tudo isso que nós recebemos em janeiro e fevereiro nos traz a um lugar de selo. Afinal de contas, é o ano do selo do Senhor. Então isso tudo nos traz a estarmos à mesa. Fala comigo, à mesa. Então, se você ouviu a mensagem de quinta-feira, mais uma vez eu digo, se você não ouviu, recomendo que faça isso. Você vai se lembrar que eu declarei durante o culto que as pessoas que estavam ali sentadas no santuário, as pessoas que estavam recebendo aquela mensagem, elas iriam se levantar de uma forma diferente. Eu falei: olha, nós não vamos nos levantar dessas cadeiras e sair por aquelas portas da mesma forma pela qual nós entramos. Então eu queria traduzir tudo isso para você hoje, porque é como o Espírito trabalhou no meu coração no altar, na última quinta-feira, que é como se Deus tivesse nos colocado
sentados à mesa com Ele. E era essa a imagem do Espírito, a imagem, a visão que Deus me dava enquanto eu pregava durante a mensagem de quinta-feira, onde, como se nós estivéssemos sentados de fato em um lugar, em um banquete, e a impressão que me dava no Espírito é que nós não levantaríamos, não sairíamos daquele banquete da mesma forma. Então eu quero trazer isso para essa manhã, porque precisamos entender que, com clareza, que a mesa do Senhor, ela não é um lugar de um encerramento, de que algo finaliza aqui e um encerramento emocional. Eu tenho falado sobre isso, né? Uma emoção da carne. Nós vivemos uma geração muito emocionada, mas a mesa não é um lugar de um encerramento emocional. Eu quero que você entenda que estar à mesa com Cristo é um lugar de um selamento. Fala comigo, selamento espiritual. Não confunda, então, você está sendo selado com o Espírito Santo com um encerramento emocional, de algo emocional da carne, onde você vive um arrepio momentâneo das suas emoções. Isso não tem nada a ver com as coisas do Espírito, mas sim um selamento espiritual. Diga mais uma vez, selamento espiritual. Então existe algo que Deus ele quer selar na sua vida, na minha vida, no nosso meio, e isso passa por você ter uma consciência de que você está sentado à mesa. Entenda isso, todos nós estamos sentados à mesa, temos que ter essa consciência. Então por isso eu iniciei declarando na primeira frase deste culto, olha, este culto ele é muito especial. Por que ele é especial? Porque Deus quer desenvolver em nós, como igreja, na totalidade, uma consciência correta a respeito do que é a ceia do Senhor. Nós não vamos hoje receber uma mensagem emocionada, nós não vamos receber, eu disse hoje, mas aqui em nome de Jesus, graças a Deus, nós não recebemos mensagens emocionadas, nós abrimos a Bíblia e recebemos alimento do espiritual. Mas eu quero dizer que hoje é um culto especial por conta disso. Nós vamos aprender hoje qual o sentimento correto que nós devemos ter no momento da celebração da ceia de Deus. Por que eu estou colocando a ceia ao final do culto hoje de uma forma intencional? Para que você entenda e desenvolva uma boa consciência e o sentimento correto ao ceiar com Cristo e também ao ceiar junto com os seus irmãos. Nós vamos aprender qual é esse sentimento. Alguém pode perguntar, qual que é a maneira certa de eu celebrar a ceia do Senhor? E com sinceridade eu digo para você que é exatamente esse sentimento que nós temos que ter, um sentimento sincero diante de Deus. Quando eu vou diante do Senhor e eu estou sentado a essa mesa, eu não posso adentrar nesse lugar com um sentimento religioso, um sentimento de pressa ou um sentimento de descaso. Bispo Fê, por que você tem falado isso? Porque infelizmente eu tenho visto que a ceia do Senhor tem se tornado isso no meio da igreja protestante atual. Alguns até mesmo tiram a ceia e não celebram mais a ceia. Confundem a ceia como um rito da lei mosaica, que não tem nada a ver com isso. Então hoje eu quero trazer muita consciência. Fala comigo, ceia é um lugar de sinceridade e verdade. Ou seja, diante de Deus o nosso coração não pode ter máscara, o nosso coração não pode ter véu, o nosso coração não pode estar num lugar que não seja verdadeiro e sincero diante do nosso Deus. Significa que a igreja ela tem que ser transparente. A noiva de Cristo, as famílias não podem chegar diante de Deus com um sentimento de dolo. Não posso chegar diante de Deus no momento de celebração de ceia com menosprezo. Talvez seja essa a palavra que eu estava procurando. Sabe, fazer isso menosprezando o momento. Nós não pode ter um sentimento de abandono no meio da celebração. Por quê? Porque isso, presta atenção no que eu vou dizer agora. A ceia é a celebração e é o único fato visível no novo pacto. É um memorial que nós trazemos. Então nós devemos ter uma santa reverência com aquilo que acontece. Nós não comemos do cálice e tomamos o cálice e comemos do pão indignamente, como exorta o apóstolo Paulo. Não podemos fazer isso, e eu vou falar para você então, estou falando já, preparando seu coração, sobre como deve ser o nosso sentimento ao cearmos com Cristo. Então, falar da ceia, igreja, quero fechar a introdução dizendo isso. Trazer um entendimento sobre o pão que se come, sobre o cálice que se bebe, é falar sobre o único sinal, como eu disse, visível da graça de Deus. Então esse é um dos temas talvez mais profundos do novo pacto. Por isso que nós temos que ter uma atenção devida e uma responsabilidade santa com esse tema. É trazer a memória, é fazer o memorial da morte e da ressurreição de Cristo. Nós fazemos isso na máxima expressão de igreja, que é na comunhão dos santos, discernindo o corpo, discernindo e recebendo saúde para as nossas vidas, porque nós lembramos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós temos um chamado para nos aprofundarmos no conhecimento. Você sabe, nós somos um ministério de conhecimento, de revelação da palavra. Então nós temos esse chamado para
aprofundarmos no conhecimento da graça, porque a ceia ela é parte integrante da graça de Deus. Eu quero que você fale isso comigo em sinergia. Diga: a ceia é parte integrante da graça de Deus. Jamais deixe uma voz que não seja essa entrar nos seus pensamentos. Ceia faz parte integrante do que é o pacto da nova aliança. Então, eu vou fechar a introdução, mas eu quero só preparar o seu coração. Em uma próxima oportunidade, eu vou trazer um estudo profundo do que é a ceia de fato no novo pacto. Eu vou trazer um estudo profundo do que a ceia significa no novo pacto, na nova aliança. Hoje nós não vamos estudar de fato a ceia na nova aliança, por mais que ela faça parte da nova aliança. Eu quero trazer o sentimento. Quando estão entendendo o que eu estou dizendo da parte de Deus? Qual que é o nosso sentimento ao sentarmos à mesa com Cristo? Então nós vamos aprender hoje a desenvolver esse sentimento correto em relação a este memorial. E aqui eu fecho a introdução e peço para que você, com muito amor, olhe quem está ao seu lado e diga: hoje você vai aprender o sentimento correto do momento da celebração deste memorial que é a ceia do Senhor. E deixa eu, antes de entrar no ponto 1, dizer para você: não deixe com que o inimigo fale: eu não quero ouvir isso, esse é um tema chato. Não, isso aqui é fundamental para a sua vida com Cristo. Você vai sair daqui hoje com uma bagagem espiritual, em outro patamar, em outro nível, em nome de Jesus. Ponto 1, na Bíblia, a mesa nunca foi um lugar leve. Então a gente tem que começar a quebrar alguns paradigmas que possam ter sido colocados por alguém, ou que a gente mesmo foi criando e desenvolvendo. A ceia na Bíblia nunca foi um lugar de leveza. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que a mesa, ela nunca foi apenas um lugar de uma comunhão agradável. E deixa eu fazer mais um parênteses. Eu disse agora há pouco: não confunda a mesa de Cristo com a mesa do bar, com a mesa da molecada, com a mesa do happy hour. Porque lá você senta numa mesa que não traz um peso, não traz um lugar, lá você senta num lugar talvez leve na carne, não traz o peso da responsabilidade. Mas a mesa com Cristo não tem nada a ver com a mesa da comunhão, ou na comunhão não, da socialização, não tem nada a ver com a mesa do happy hour, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não traga um sentimento do mundo para um sentimento para as coisas do Espírito, amém, igreja? A mesa nunca foi um lugar leve, a mesa sempre foi um lugar de verdade, de confronto, a mesa sempre foi um lugar de aliança e decisão. Fala comigo: confronto, verdade, aliança e decisão. É isso que nós encontramos à mesa. É isso que nós encontramos quando nós sentamos diante de Cristo. Então, você sabe que Jesus, ele ensinava quando ele sentava à mesa. Jesus, quando ele sentava à mesa, ele corrigia. Jesus, quando sentava à mesa, ele revelava corações. Então, vai trazendo isso para a sua vida, porque eu e você estamos à mesa com Cristo. Então não é um lugar de socialização, é um lugar de comunhão, porém de confronto, como eu disse, de verdade, aliança e decisão, porque Jesus vai nos corrigir à mesa, Jesus vai gerar aliança na mesa. Na mesa, corações serão revelados diante de Deus, amém, igreja? Em Lucas 22, 14, vamos começar a dissecar a palavra de Deus. Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, com eles os apóstolos. Então é chegada uma hora onde Jesus chama os seus discípulos, e veja que Jesus não põe uma mesa para eles e se ausenta, não. Jesus, como corpo, como cabeça do corpo, ele senta à mesa com os seus discípulos. Diga comigo assim: há uma hora que Deus quer que nós sentemos à mesa com ele. Por quê, Bispo Fê? Porque na mesa tem revelação, na mesa tem confronto, na mesa tem aliança e na mesa tem decisão. Se você tem uma boa consciência, você já entendeu o que Deus quer exortar de você, que Deus quer extrair, de você nessa manhã: aliança, decisão, verdade e confronto. Então nessa ocasião, Jesus ele senta para comer a última Páscoa com os seus discípulos, e aos poucos os discípulos, eles vão vendo ali Jesus ensinar, Jesus revelar, Jesus confrontar. E em Lucas 22, 14, que nós lemos, diz que chegou a hora onde Jesus ele se põe à mesa com os seus discípulos. Mas um pouquinho mais para frente, no verso 21, olha o que diz: todavia a mão do traidor está comigo à mesa. O que isso aqui significa de importância para nós? Sempre que nós falamos de mesa, nós precisamos ter em mente que toda mesa nós vamos encontrar comunhão, encontramos, mas em toda mesa nós vamos encontrar também pão e traição. Então, quando nós sentamos à mesa, nós vamos ter comunhão, nós vamos ter pão, nós vamos ter vinho, celebração, mas também a traição. Eu quero só abrir um pouco para sair desse lugar do Espírito, onde nós estamos como igreja, e que você entenda na sua vida pessoal, agora na sua mesa mesmo, aprenda a ter esse filtro.
para que você não venha se frustrar. Muitas vezes, quem está sentado com você à mesa vai se levantar para te trair. E isso pode ser pessoas que você tinha ou ainda tem num lugar de máxima intimidade, porque só senta à mesa quem tem intimidade, sim ou sim, igreja? Você vê que Jesus andava com quantos? Uma multidão, a Bíblia diz, 120, 170 pessoas andavam com Cristo. Tinha uma menor multidão de 70, aí tinha uns 12, mas você não vê toda essa multidão de 70, de 120 sentando com Jesus à mesa. Ele separa 12 lugares à mesa, então veja que a mesa é um lugar de intimidade, mas no lugar de intimidade também vai haver traição. E por que eu estou dizendo isso para você? Para que você seja um crente maduro. Nós, como pastores e aqueles que lideramos a casa de Deus, é muito comum você trazer pessoas à sua mesa que depois de um tempo elas vão te enfiar uma faca pelas costas. E nós já precisamos prever isso, e nós temos que ter muita sabedoria, porque eu preciso prever isso, porque toda mesa vai ter comunhão, vai ter pão, mas vai ter traição. Mas por mais que eu já tenha sido, e talvez você também já tenha sido traído por alguém que sentou à mesa com você, nós não podemos trazer esse estigma para as novas pessoas que vão sentar à mesa conosco. Consegue entender o que eu estou dizendo? Nós não podemos julgar quem está conosco à mesa com o filtro ou com aquilo que outros que nos traíram sentaram e usurparam daquela posição. Então nós temos que ter muita sabedoria de, Brito, separar o nosso coração, preparar o nosso coração para esse lugar, mas não colocarmos um estigma com as pessoas que nós temos intimidade, para que nós venhamos a de fato pastorear e discipular corações, e você no seu caso, a ter intimidade de corações, união de corações de fato, de verdade. Mas esteja preparado que muitas vezes numa mesa de intimidade você vai encontrar traição. Então vamos dar a sequência. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. É isso que a Bíblia nos mostra, igreja. Isso nos ensina algo profundo que eu queria que você aprendesse já nesse primeiro ponto. Estar à mesa não significa automaticamente estar alinhado. Não é porque alguém está à mesa que essa pessoa está alinhada, mas estar à mesa, é o que eu disse, vai trazer a revelação do coração. Quando eu sento com Cristo à mesa, Ele vai revelar o meu coração. Então, não necessariamente todos ao redor da mesa estão alinhados, mas o coração de todos, isso sim, será revelado e exposto na mesa, porque a ceia, ela não pode ser tratada então como um ritual automático ou robotizado. A ceia, ela é um momento de consciência. Olha o que o apóstolo Paulo disse, eu uso muito essa expressão, o apóstolo Paulo ele diz em 1 Timóteo 1,19, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Você consegue entender a profundidade do que o apóstolo Paulo diz aqui? Olha, é importante que todos nós venhamos a desenvolver essa boa consciência, porque quem rejeita a boa consciência, o caminho é de naufrágio na fé. Naufragaram na fé porque rejeitaram, disse Paulo, a boa consciência. Então a minha exortação pastoral para você nesse primeiro ponto é: não rejeite jamais a boa consciência. Aí pergunta para mim, Bispo Fê, como eu desenvolvo a boa consciência? Me pergunta isso que eu vou te ensinar. Isso, bem sincronizado, como eu gosto. Você desenvolve uma boa consciência. Não existe outra forma se você não conhecer a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que gera em nós uma boa consciência. Vamos tropeçar no bom sentido e cair em Romanos 12:2? Não nos conformeis com este século, mas transformáveis pela renovação. Então, eu desenvolvo uma mente renovada na palavra e eu desenvolvo uma boa consciência quando de fato eu estudo a palavra. Então, quando eu sento para ouvir um culto, quando eu sento num culto como esse, que a Bíblia é aberta, não é uma emoção, não é um espetáculo gospel, nada a ver, mas é palavra, é exortação. Então, hoje, uma boa consciência está sendo desenvolvida em você, diga graças a Deus por isso. Em Hebreus 13:18 diz, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos, vamos juntos? De termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então, a boa consciência, diz Paulo, olha, vai fazer com que você viva, queira viver dignamente, condignamente diante de Deus, diante da sociedade, diante da sua vida cristã. Então veja que coisa maravilhosa, a partir de hoje, você nunca mais vai participar da ceia sem esta boa consciência. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, a partir de hoje você vai ter sempre uma boa consciência ao sentar à mesa com Cristo. O que é rejeitar a boa consciência? É você sentar à mesa
achando que você está sentando na mesa do happy hour, achando que Cristo é o seu colega, achando que Cristo é o seu amigo que você dá tapinha nas costas. Quando você senta à mesa com Cristo, entenda, a mesa vai trazer confronto, vai trazer aliança, vai trazer decisão. A mesa não é um lugar de leveza, a mesa é um lugar de responsabilidade santa, e ao sentar à mesa eu preciso desenvolver uma boa consciência. Eu não posso rejeitar a boa consciência, senão Paulo diz que eu vou naufragar na fé. Um culto como esse, ele é importantíssimo para que você jamais naufrague na fé. Diga quem está ao seu lado antes do ponto 2, nós não vamos naufragar na fé. Porque nós temos uma boa consciência, em nome de Jesus. Ponto 2, a ceia é um selo de aliança, não um evento religioso, amém, igreja? Para aqueles que só vêm no domingo da ceia, eu quero um amém mais forte, não é um evento religioso. Aí, você... Peguei você, minha amada. Não, você está concordando com o altar. Vamos todos juntos? Ceia não é um evento religioso. Amém, Cristo vive? Amém. Essa irmã que gritou com ousadia é a mesma que assiste o Léo Dias, você sabe, né? Quem está aqui pela primeira vez, o que ele está falando? Piada interna. Vamos, a ceia é um selo de aliança, não um evento religioso. Quando Jesus ele instituiu a ceia, igreja, ele deixou algo muito claro aos nossos corações. O que Jesus deixou claro aos nossos corações? Em 1 Coríntios ele diz, através de Paulo, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, agora Paulo vai dizer o que disse Cristo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então a ceia, ela fala de aliança. A ceia entenda isso, Cristo vive, igreja. Sempre que nós falamos da ceia, isso envolve compromisso, responsabilidade e resposta. Compromisso, você já entendeu, a responsabilidade santa. Isso envolve também de você essa responsabilidade. E resposta do quê? É uma resposta ao que Cristo disse, todas as vezes que vocês beberem o meu cálice. Ou seja, Paulo disse, não façam isso indignamente. Ou seja, nós precisamos responder à obra de Cristo na cruz através da nossa santidade e responsabilidade. Eu não posso, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, sentar e tomar a ceia de forma despretensiosa, de forma religiosa. Eu preciso desta responsabilidade. Você sabe, não existe aliança sem posicionamento e compromisso. Eu preciso te ensinar isso como seu pastor, quem te ama em Cristo Jesus. Não existe responsabilidade, não existe aliança sem posicionamento e compromisso. Olha quem está ao lado e diga assim, não existe aliança sem posicionamento e compromisso. Falar sobre compromisso para a geração de hoje é algo desafiador. Não sei se existe essa palavra, desafiadorzíssimo. Se não tem, agora tem. Falar sobre compromisso para a geração atual é algo extremamente desafiador. A gente vive uma geração, igreja, que não gosta de confirmar presença para aniversário. A gente vive uma geração que as pessoas não querem confirmar. Você chama a pessoa para comer um jantar com você. A pessoa, você pode confirmar a presença? Vamos ver mais perto da data. Eu vou ver se dá. Se pá, eu vou. Essa é quando vem a resposta. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Amado, abra a sua agenda. Aí já revela que o cara não tem uma agenda. Porque se você abrir a agenda, você pode falar, abençoado, eu não posso porque eu tenho um compromisso já agendado. Ou a pessoa, ela pode dizer assim, olha, eu não posso porque eu não quero. Mas poucos têm essa coragem. Mas é uma resposta justa. Agora, se pá, eu acho que eu vou estar tendo um compromisso nesse dia. É a mulher do call center, né? Eu vou estar tendo um compromisso nesse dia, então, deixa mais isso para perto, vamos ver mais perto. Cara, ninguém se compromete a comer uma pizza, quanto mais com as coisas do Espírito, igreja. Eu dou uma quebrada aqui para você entender como está a geração de hoje. A gente precisa ensinar as pessoas o que é aliança. Não existe aliança sem compromisso. Não existe, porque não é aliança. Eu não estou levando você para pizza, eu estou te levando para Cristo. Não existe aliança com Cristo sem compromisso, igreja. Nós precisamos ensinar isso, ninguém se compromete nem com a pizza, com a festa, com o chá de que é chá de bebê? Revelação. Isso é banda de pagode. Ninguém se junta, ninguém se compromete com essas coisas.
A gente precisa estar atento. Hoje as pessoas elas têm medo do compromisso. Eu falei que tem uns marmanjos de 40 anos que eu não sei se eu vou casar com ela, eu estou noiva há 8 anos, mas eu não sei ainda. Estou orando para ver se é da vontade de Deus. Ô, bonitão. As pessoas têm medo de compromisso afetivo, igreja. As pessoas têm medo. Aí a pessoa se compromete. Vamos marcar a data do casamento. Eu acho que eu vou dar um tempo. Eu preciso de um tempo para pensar. O que é isso? Medo de compromisso. Você já parou para pensar que a geração atual, ela aceita, quando você vai baixar um aplicativo, o que é aquilo que vem aqui? Os termos de compromisso. Ah, é termos de compromisso. É compromisso que fala? É termos de alguma coisa. Você aceita os termos de compromisso para baixar um aplicativo, mas quando Deus fala de compromisso, a gente quer negociar com Deus. Você aceitou cada coisa para entrar no Facebook, para baixar o Facebook, o Instagram, o TikTok, você nem leu lá, aceitou. Agora, quando Deus vem falar sobre um compromisso, você fala, não, com Deus eu preciso ver todas as cláusulas. Com o Zuckerberg eu confio nele de todo o coração, mas com Deus, deixa eu ver se Deus de fato merece o meu compromisso. Essa é a geração de hoje. Aceita os compromissos para a rede social, os termos da rede social, mas com as coisas do Espírito precisam sentar para ler todas as cláusulas. Deixa eu te contar uma coisa, em Deus você pode confiar de olho fechado, meu amado. Ele foi aquele que foi até as últimas consequências, dando o sangue santo, vertendo na cruz para o seu e meu lugar. Ele nos criou, Ele é nosso Pai. Você não precisa sentar para entender e negociar as cláusulas do Espírito com Deus. Então, mais uma vez eu digo, falar sobre compromisso para essa geração é um desafio. Mas a verdade é que não existe aliança sem posicionamento, sem compromisso. Não existe. Então nós estamos hoje entendendo sobre aliança. É por isso que o apóstolo Paulo ele faz uma advertência séria em 1 Coríntios 11, agora no 28. Examine-se. Mais uma vez eu paro aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba. Ou seja, eu preciso me analisar. Eu vou fazer o mesmo parênteses que eu fazia na outra série de mensagens. Examinai-vos, provai-vos, não é examinar o vizinho. Porque a gente é muito bom em ver quem não veio no culto. A gente é muito bom em examinar o outro. A gente é muito bom em ver o pecado do outro. A gente é muito bom em ver o cisco no olho do outro e não enxergar a trave no nosso olho. Mas Paulo está dizendo, antes de você tomar o cálice, examine-se a si mesmo. Ou seja, ser igreja não é um momento para fingir, não é um momento para terceirizar, não é um momento para empurrar com a barriga, desculpa a expressão. A ceia é onde o seu coração está sendo revelado diante de Deus. Ele conhece o teu coração. Não adianta você chegar que nem Adão, se escondendo atrás de um arbusto lá, falando, deixa eu ver se eu dou um jeito aqui dele não me ver. É na ceia, ou melhor, é a mesa que corações são revelados. A ceia do Senhor, ela não pode ser um momento de nós irmos no automático. A ceia deve ser o momento de nós pararmos, olharmos para dentro. A ceia tem que ser um lugar de decisão. Você precisa olhar para dentro e você tem que decidir, olha, o que eu vou fazer com tudo que Deus está me falando? É hoje que você vai tomar essa decisão, porque você está sentado à mesa. Por isso que eu falo, não é uma mensagem isolada. Isso vem selar os 2 últimos meses, pelo menos, de mensagem. De você chegar agora diante da face de Deus e falar, o que eu vou fazer com tudo que Deus está me falando, com todas as mudanças que Deus propôs, com tudo que Ele falou durante a série do selo dEle. Ou seja, ceia não é emoção, ceia é um lugar para os íntimos que têm responsabilidade. Será que tem pessoas de responsabilidade aqui nessa manhã? Então examine-se. Durante essa pregação, vá se autoexaminando. Terceiro ponto de hoje, a mesa, a palavra se torna resposta. É quando nós estamos à mesa que a palavra de Deus, ela produz em nós e vai gerar uma resposta. Nas últimas mensagens nós aprendemos algo muito importante. Deus ele fala, Deus ele confronta, Deus revela, Deus ilumina. Nós entendemos isso nos últimos 2 meses desse ano. Mas eu quero dizer para você, Deus espera uma resposta da nossa parte. Eu sei que Deus falou, que Deus iluminou, que Deus exortou, que Deus confrontou. Só que agora, a mesa, eu preciso dar uma resposta. A palavra que foi gerada em mim precisa agora ser respondida. Senão, eu ouço um bom sermão, eu sou confrontado pela palavra, mas eu não dou o segundo passo, que é a resposta da mudança. Por que eu quis parar? Foi o Espírito. Quis parar hoje, para nós não tomarmos a ceia no início do culto e sim no final, para que eu pudesse com calma desenvolver em você esta boa consciência, porque isso é fundamental para a igreja moderna.
As pessoas, nas igrejas onde a ceia não foi tirada, as pessoas tomam sem conhecimento do que é isso. Desculpa, amado, mas as pessoas confundem isso como entrar em qualquer outro templo de religião, como pegar uma bênção, pegar um passe, pegar qualquer outra coisa que você quiser usar de nome. As coisas de Deus, elas não são religiosas, as coisas de Deus são do Espírito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um estilo de vida. Isso aqui nós estamos declarando ao mundo espiritual que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nenhum outro fez isso. Nenhum outro. Você pode procurar no cemitério, você vai ver a lápide de todos os outros grandes nomes. Você vai encontrar lá, aqui jaz Buda, aqui jaz Gandhi, aqui jaz Maomé, aqui jaz... Agora, Cristo, você vai lá, eu fui lá, a pedra foi rolada, o sepulcro está vazio, porque ele não está preso mais dentro de um cemitério, de uma sepultura, ele voltou aos céus e está sentado no alto e soberano trono, sublime trono. Ele é o Deus, ele é o Kyrios, o nome sobre todo nome, que diz que na terra e debaixo da terra todos vão se dobrar diante desse nome. Agora eu vou entrar à mesa, vou sentar à mesa com este dono do universo, achando que ele é o meu colega de empresa? Eu não posso. Eu tenho que ter santa responsabilidade, temor. Por isso que agora precisa uma resposta. Ele espera uma resposta da nossa parte. A ceia é exatamente esse lugar, meu amado. É o lugar onde a palavra deixa de ser apenas ouvida. A ceia é o lugar onde você passa a assumir o seu papel cristão. A ceia é o lugar onde você responde a Cristo, o seu coração é revelado. Então hoje nós não estamos vindo à mesa para pedir algo a Deus, entenda isso. Tira do teu coração essa visão gospel pedinte, que você vai com uma foto, o católico faz a procissão, o crente vai numa marcha para Jesus, escreve no tênis, marcha. Amado, isso é feitiçaria, isso não tem nada a ver com as coisas do Evangelho. A palavra é clara, o justo vive por fé e ponto final. É assim que vive na graça de Deus. Esse negócio de eu precisar de uma foto, não tem. Não precisa disso. Fazer, isso é promessa. Põe aqui, eu marcho, eu levo uma vela. Amado, eu tomo um copo d'água com uma... Isso tudo foi absorvido de outras religiões para o Evangelho. Isso não tem nada a ver com Cristo. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Então eu não posso chegar para um culto como esse com um sentimento de pedinte. Amado, eu já fui abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu sou um filho tem direito à herança, um filho não precisa implorar herança. O estatuto foi nos dado, ele pagou a nossa dívida com preço de sangue. Como é que eu entro agora e sento à mesa como um pedinte? Eu não preciso, porque eu sou filho do Rei da Glória. Então não entre mais num culto com esse sentimento, eu fui lá buscar a minha bênção. Não veio buscar a bênção, você já recebeu a bênção antes da fundação do mundo, por graça. Então a nossa consciência ao sentar à mesa não é de pedintes. Então eu quero ensinar você, venha hoje à mesa sentar com Cristo fazendo esta confissão e diga: Senhor, eu assumo a responsabilidade por aquilo que o Senhor já me falou. O que é isso? É você se autoexaminar, é você se autoprovar e você falar: Senhor, eu respondo com uma responsabilidade tudo aquilo que o Senhor já me falou. Ou seja, tudo que foi pregado não vai ficar numa memória humana. Eu trago isso à mesa, Pai, e eu respondo com uma responsabilidade de viver o que o Senhor tem me ensinado. Isso são o que filhos maduros fazem na presença do Pai. Isso é o que filhos maduros fazem, e não chegar como pedintes, e não chegar como aqueles que só buscam o Pai quando estão nas necessidades. Não, nós não somos esses. Em Romanos 14, Paulo vai dizer no verso 12: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O que isso tem a ver, Bispo Fê? Tem a ver que a mesa é o lugar onde cessam as desculpas. Eu falei quinta-feira, as desculpas terminam hoje. Você pode dizer isso comigo como uma declaração de fé? Vamos juntos? As desculpas terminam amanhã, é isso? É hoje. Fala, as desculpas terminam hoje. Porque eu estou à mesa com Cristo, eu não posso trazer desculpas para Cristo. Eu não quero trazer o coração de Adão, de dizer: foi a mulher que tu me deste, vitimista, porque não consegue dizer: eu não assumi, eu não consegui viver de acordo com a responsabilidade que me foi dada, de preservar o jardim, de guardar a vida da minha mulher. Agora eu preciso transferir para o Senhor a mulher que tu me deste, ou seja, a culpa do pecado é tua. É isso que Adão fez, em outras palavras. Aí você vai dizer: eu não falo isso para Deus, mas toda vez que você se ausenta da sua responsabilidade, você está terceirizando a culpa. Por isso que as desculpas têm que terminar hoje. Por quê? Porque diante de Deus eu preciso entender que eu vou prestar conta daquilo que eu fiz.
Eu não vou prestar conta do que o outro fez, eu vou prestar conta do que eu fiz. Paulo disse, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, na mesa, ou à mesa, cessam todas as justificativas da carne. Todas as terceirizações, elas têm que acabar hoje, meu amado. Eu estou falando que eu não estou num culto isolado, eu estou dando sequência ao que o Espírito está dizendo. A mesa, decisões viram aliança. Vamos todos juntos? A mesa, decisões viram aliança. Pregar sobre aliança para essa geração eu sei que é desafiador, mas nós precisamos entender sobre esse tema que é tão central para a vida cristã, aliança. Você sabe que do nosso vocabulário de liderança, que eu tenho com o meu presbitério, com o pastoreio, com o corpo ministerial desta casa, nós não falamos mais tamo junto, porque tamo junto não traz o peso de uma aliança, nós falamos estamos aliançados. Então, quando eu cumprimento um amigo meu, um irmão em Cristo, um presbítero, um pastor, um bispo, estamos juntos. Não, nós nos corrigimos. Estamos aliançados. Se você quer entrar nesse lugar de responsabilidade, se comprometa então com as coisas que saem da sua boca e esteja aliançado, porque a Bíblia diz que eu estou enredado com as palavras que saem da minha boca. Então, se eu diante de Deus fiz uma aliança aqui, amado, isso é inquebrável. Eu sei que para essa geração, mas é muito sério. Por quê? Porque eu descarto. Eu descarto a namorada, eu descarto a esposa, eu descarto o trabalho, eu descarto o pastor, a igreja. Por quê? É uma geração que tudo é descartável. É os sentimentos fluidos, como diz, né? Tudo é fluido, tudo é relativo. Mas as coisas de Deus não são as coisas do mundo. As coisas de Deus têm responsabilidades. Deus é um Deus de aliança. Ele é o Deus que teve uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E nós entramos debaixo desta aliança em Jesus Cristo, porque diz que nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Deus. Ou seja, a bênção de Abraão chega até nós. A aliança de Deus com Abraão chega até nós. Agora eu vou ser doido de entrar numa aliança eterna que não fui eu que fiz, mas Deus fez comigo, com um sentimento que não seja de responsabilidade, não trazendo a resposta a Deus de tudo que Ele tem me ensinado, eu seria louco. Então você vê que nós precisamos entender de fato quem é Deus. Deus não é o nosso colega de faculdade, Deus não é o nosso colega de emprego, nem o nosso colega de happy hour. Então a mesa, as decisões, elas viram aliança. Quarto de hoje, a mesa é um lugar de deixar coisas para trás. Hoje coisas vão ficar aqui à mesa, meu amado. A visão que Deus me dava enquanto nós pregávamos na quinta-feira, nós não, eu que pregava, né? Você estava recebendo a palavra, era que ao levantar daquelas cadeiras, nós estaríamos levantando diferente. Eu quero trazer isso para essa manhã. Quando você se levantar hoje e sair por essas portas, coisas têm que ficar à mesa. Você sabe que quando nós estamos num lugar de liderança, nós exortamos na mesa, nós confrontamos sentado à mesa, e nós ajudamos a curar corações também à mesa. Como que isso funciona? Quando você senta para uma reunião difícil, confrontadora, você vai entendendo o que é desculpa, o que é dor da carne, o que é da alma, o que faz sentido, e você vai separando isso na mesa, você vai tirando, isso aqui é a tua carne, isso aqui é teu problema de infância, isso aqui você precisa melhorar com a tua mãe, que é problema de relacionamento, isso aqui é sua carência emocional, isso aqui é você não entender sua identidade, você vai separando, e aí você trata o coração. Mas quando as pessoas se levantam da mesa, aquilo tem que ter ficado lá. Por isso eu me levanto tratado, eu me levanto curado. Eu profetizo que pessoas vão sair daqui hoje curadas e tratadas, porque coisas na mesa têm que ficar para trás, em nome de Jesus. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 23:5. Preparas-me, o que Deus prepara? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Entenda que mesa não é lugar de fuga, mesa é lugar de enfrentamento, de confronto. Então hoje, talvez Deus esteja chamando você a deixar coisas também à mesa. Desculpas que sustentam há anos. Mas tem coisas que você tem que parar e de dar desculpa e deixar na mesa logo. Porque enquanto você não deixar isso para trás, você vai ficar carregando isso para o resto da sua vida. E vivendo sempre a mesma realidade, como eu preguei exaustivamente durante um mês. Então, imaturidade espiritual tem que deixar para trás. Hábitos que você sabe que tem que mudar, tem que deixar para trás. Promessas que você ouviu e que você nunca conseguiu viver, você tem que deixar isso para trás em nome de Jesus. A ceia é um momento, meu amado, de você chegar diante de Deus com o coração exposto e dizer, isso não vai mais comigo. Não é a Bíblia, mas alguma coisa tem que deixar na mesa e falar, isso aqui eu deixo. Eu não levo mais isso comigo. Por quê? Porque o meu coração foi exposto na mesa. Meu coração foi tratado e coisas ficam para trás. Quantos estão ouvindo a voz de Deus, digam amém. Então, quando nós deixamos na mesa tudo aquilo que nos prende, nós nos levantamos diferente de como nós chegamos.
É isso que Deus me mostrava quinta-feira. Quando eu digo assim, você vai sair daqui de uma forma diferente pela qual você entrou. Não veja isso como uma palavra motivadora ou um jargão gospel do pastor. Isso é poder da palavra de Deus. Eu sei o que a palavra de Deus gera. Porque foi num culto, talvez, que você tenha entrado e a sua vida inteira foi transformada. E você nunca mais foi o mesmo. Então, esses encontros que nós temos com Deus, esses encontros que Deus nos proporciona com a glória dEle, que nos assiste, com a presença manifestada dEle, isso transforma a nossa vida. Então hoje, após nós cearmos, igreja, você precisa se levantar da mesa com uma nova postura. Você precisa se levantar da mesa com um sentimento que talvez você não tenha desenvolvido ainda em toda a sua vida cristã. Eu vou falar para você, vou voltar à expressão apostólica que nosso apóstolo trouxe, que eu tenho falado. Deus está alinhando coisas. E isso é um ponto que Deus quer alinhar na sua vida cristã. Nunca mais você vai tomar esse cálice e comer esse pão da mesma forma. Nunca mais, meu amado. Hoje nós vamos cear de uma forma diferente. E após cearmos, nós vamos sair da mesa, como se nós pudéssemos sair, mas entenda essa analogia, com outra postura. Nós vamos sair desse lugar com uma postura tratada. Isso aqui é a mesa de Cristo. Você está sendo tratado hoje. Quinto, a ceia não termina na mesa, ela continua na vida. Por isso que eu disse entre aspas, sair. Não termina aqui. E aí eu saio ali na praça de alimentação, ali já é, mas eu sei que tem a descontração, eu sei que tem a comunhão, isso faz parte da vida. Mas a santidade e a reverência, isso nunca pode sair da sua e da minha vida. Quando eu liderava os jovens no FCARES, antes da transição, tinha algo que eu carregava, que minha mãe trazia para nós de uma forma muito clara, nas conversas de ensino, que nós podemos ser descontraídos sem ser irreverentes. Vocês conseguem entender isso? É possível você ter liberdade em Cristo e não perder a reverência. O que nós não podemos perder nunca é a reverência e o temor. Isso serve para os jovens, mas isso serve para todos nós. Então hoje, após nós cearmos, nós precisamos desse sentimento. Por quê? Porque a ceia não é o fim de um processo, ela é o compromisso de nós vivermos aquilo que foi selado. Este é o ano do selo de Deus, há um anel que Deus tem colocado. Eu não posso achar que isso ficou só em janeiro ou em fevereiro. E daqui a pouco eu já estava vivendo como eu vivia a minha vida. Amado, coisas têm que mudar. Porque você quer saber como tem que mudar? A sua forma de falar tem que mudar. A sua forma de postar tem que mudar. Os lugares que você vai tem que mudar. A sua forma de relacionar, de negociar. A sua forma de se relacionar com a sua esposa. Coisas têm que mudar. Como? Eu tenho que alinhar isso ao que Deus está falando. Porque eu tenho um selo, eu tenho uma aliança com Deus. Eu não disse que na mesa a resposta de toda palavra tem que ser uma resposta de Deus. Eu tenho uma responsabilidade santa de viver tudo aquilo que me foi ensinado. Então hoje é um culto, essencial na nossa jornada cristã. Hoje é um dia que o Senhor nos senta e uma mensagem talvez um pouco mais firme da parte de Deus, porque Ele está alinhando coisas, Ele está ajustando coisas do nosso coração. Assim não é o momento de eu dizer, olha, Deus, eu entro aqui e saio da... Não, da mesma forma. Eu preciso dizer, Deus, isso aqui nunca mais vai acontecer comigo. Deus, onde eu caí em pecado, nunca mais vai acontecer em nome de Jesus. É o lugar de eu selar com Cristo tudo que Ele tem me falado e falar, Deus, o adultério, a pornografia, a promiscuidade, a prostituição, a mentira, a roubadeira, a bebedice, a embriaguez, Deus, tudo isso cessa hoje em nome de Jesus, porque é uma resposta àquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Então não termina na mesa, isso continua o resto da nossa vida. Olha o que diz em 1 Coríntios 11:25, é o texto base de hoje. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto, olha só, olha a seriedade, fazei isto, é o meu sangue, fazei isto, todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por que todas as vezes que, continuando, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele, amado, nós estamos anunciando algo que é o maior feito de toda a história da humanidade, que foi um Deus se manifestar em carne, habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos, disse João, sua glória como do unigênito do Pai. Olha, todo isso, Ele foi esse Deus que se habitou entre nós, cheio de graça e verdade, na sua carne. Ele foi moído numa cruz, mas Ele ressuscitou. Nós estamos anunciando isso. O maior fato, nós não podemos entrar com um sentimento que não seja reverência. Quando estão ouvindo Deus, digam amém. Ele diz, fazer isto, ou seja, para nós finalizarmos e irmos para a ceia, não é apenas lembrar, é praticar, amados, é viver, é permanecer, porque a aliança, ela não se prova num culto, ela não se prova num dia isolado, a aliança, ela se prova, sabe aonde? Na rotina, quando você sustenta o seu compromisso diante de Deus.
Quando você sustenta aquilo que você se aliançou com Deus. Então não é num culto. Porque, deixa eu falar, no culto todo mundo é crente. Todo mundo é crente. Todo mundo faz cara de santo, levanta a mão, canta louvor, chora. Mas não é no culto que você vê a vida da pessoa. É na rotina. Por isso que a aliança não é sobre um culto isolado, é sobre uma rotina, uma constância com Deus, porque como eu disse, no culto todo mundo é crente, no culto todo mundo chora, no culto todo mundo é santo, mas Deus, Ele quer que nós venhamos a sustentar e permanecer nas decisões que nós assumimos diante dEle. Quantas decisões que você assumiu já diante de Deus? Deus está falando, você consegue então agora sustentar isso e viver isso de uma forma santa? Então hoje Deus nos coloca à nossa frente a mesa para que decisões sejam seladas. Eu sei que é confrontador para muitos aqui, mas é necessário, porque a palavra, ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então você está conhecendo a verdade, você está tendo contato com a verdade. Eu falei quinta-feira algo forte. Se você estava no culto de quinta, eu falei assim, eu vou entregar o ouro para você. Lembra dessa parte? O que foi esse ouro que eu entreguei do céu? É você entenda a maturidade. Eu já falei isso essa vai ser a terceira vez que eu vou falar isso. Deus, Ele não muda ninguém. Heresia, como Deus não muda ninguém? Deus, Ele te faz conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade me liberta. Ou seja, eu sou liberto por Deus, logicamente, pela ação do Espírito, mas como que isso acontece? Quando eu conheço a palavra, ou seja, não é como eu disse quinta-feira, eu estou andando na rua e eu tropeço na guia e eu levanto, nossa, agora eu sou santo, nossa, aconteceu alguma coisa, porque a gente quer isso, a gente quer uma pílula que a santidade venha. Não, Deus fala assim, eu vou te dar a palavra, eu vou te dar a instrução, e você vai cair, não na guia, mas você vai cair em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, transforme você mesmo pela renovação da sua mente, para que você venha experimentar. Eu disse quinta-feira, cadê ela? Cadê a boa, perfeita e agradável? Ela só aparece, ela só é vivida, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando você renova a sua mente, quando você, transforma e passa por essa renovação de pensamentos, e é isso que vai trazer mudança. Então ninguém tropece, agora eu sou uma nova criatura. Não. Você entra num culto como esse, você é exposto a um confronto, evangelho é Deus te livrando da sua vontade, e aí as coisas vão sendo alinhadas, Deus vai tirando, tem que ser tirado, você vai viver na palavra, e conforme você vai nesse processo de metanoia, quando você olha para trás, você fala, cadê aquele cara? Aquele já não existe mais, e você dá mais um passo, e você continua nessa transformação de mente, e você continua em culto, aí você continua sendo renovado, aí você continua orando, você continua buscando as coisas. Quando você olha para trás, você fala, meu Deus, eu não me reconheço mais. Ou seja, não foi uma mudança, uma coisa assim. Foi o quê? Foi Deus lhe confrontando dia após dia, e você renovando a mente. Eu não sou o que digo. Paulo disse, transformai-vos, examinai-vos, provai-vos. Estou tentando lembrar. Lembrei. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança até o desembaraçar, é você que faz. Desembaraçando-nos. Paulo fala aí, se desembarace nesse pecado logo e corra com perseverança. A gente quer que venha alguém com uma mão e tire o cadarço e desembarace, tire o pecado. Amado, Jesus já fez isso na cruz, Ele já fez a parte dele, e você está num lugar de vitimismo, que nem Adão, se ausentando da sua responsabilidade, falando, Deus vai fazer, Deus vai vir, Ele já veio, Ele já fez, Ele já verteu o sangue santo, Ele disse que a sombra era a lei dos bens vindouros, a graça já foi instituída, a nova aliança já foi instituída, agora nós estamos no bem real, e se eu estou no bem real, não tenho que mais ficar, mendigando as bênçãos de Deus, esperando um Salvador, porque Ele já veio, meu amado, Ele já nos salvou, Ele já nos curou. Agora é eu que tenho a maturidade cristã e a boa consciência, porque disse o bispo Natan aqui, e Paulo diz que o culto é racional. Então nós não estamos aqui numa elucubração da carne, em um mantra, em uma coisa. Não, estou ouvindo uma palavra, ele é racional, as minhas faculdades estão sendo exercitadas, e eu entendo que eu venho a pensar como a Bíblia pensa, e eu começo a mudar o meu coração, e eu começo a passar por esse processo, e eu começo a viver o que diz Salomão, quem ama o conhecimento ama a disciplina, e eu começo a viver, e quando eu vejo eu falo, meu Deus, quem sou eu? Mas não foi tropeçando na guia, foi um processo de exposição à palavra. Um culto como esse é para você levantar daqui de uma forma diferente. Quantos estão ouvindo Deus e entendendo o processo do Espírito, digam amém. Isso é a mesa de Cristo, igreja. Não é leveza, não é paz e amor, Jesus hippie da geração. Venha como estás e fique, meu brother. Esse não é Jesus. Esse é o Jesus hippie que estão pregando aí fora. O Deus da Bíblia, Ele é o Deus que nos confronta e nos comissiona a uma transformação de mente e uma forma nova de viver. E eu espero que você entenda isso, porque entender isso aqui, amado, é o ouro.
Entender isso aqui é só para aqueles que têm a revelação da sã doutrina, da graça de Deus. Jesus disse, fazer isto, veja só, nós temos que ter a nossa parte. Então hoje Deus nos coloca à frente dessa mesa para que decisões sejam seladas. Mas nós não podemos nos enganar, porque fora da mesa que nós vamos mostrar se nós somos verdadeiros diante de Deus. Por isso você vai falar comigo, o que não é selado com decisão se perde com o tempo. Por isso que um culto desse é importante, porque você vai selar coisas hoje com Deus aqui, decisões precisam ser tomadas diante de Deus. Eu vou terminar porque Deus me inspira a fazer algo aqui. Então vou para o final dizendo, talvez alguém esteja aqui se perguntando em silêncio. Mas, será que eu tenho lugar à mesa? Será que essa ceia também é para mim? Talvez seja uma voz que está silenciosa, mas na cabeça. E eu quero dizer para você, talvez seja até uma pergunta honesta, sabia disso? Talvez seja uma pergunta sincera diante de Deus, mas eu trago uma resposta também honesta, clara e bíblica, e cheia de graça para você. Na Bíblia existe uma diferença muito grande entre você comer das migalhas e você sentar no banquete. E eu quero te mostrar isso na palavra. Porque quando aquela mulher, Sírio-Fenícia, ela se aproxima de Jesus, ele chega para ela em Mateus 15, ele responde, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar. Olha que coisa forte está dizendo Jesus. A mulher vem pedir a bênção dela para Jesus, e ele fala, olha, não é bom eu pegar os pães dos filhos e jogar e lançá-lo aos cachorrinhos. E a mulher responde para Jesus essa indagação. Contudo, ela replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha, a mulher teve fé, a mulher foi ousada, e Jesus até honrou a fé dessa mulher, mas o texto ele nos revela algo profundo, e eu quero levar você para as águas mais profundas. O que esse texto nos revela, igreja? Que existem aqueles que vivem de migalhas, e existem aqueles que foram chamados a sentar-se na mesa. É o que Jesus está falando. Olha, eu não posso pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Ou seja, ela fala, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Ou seja, o texto nos ensina que existem filhos que sentam à mesa, mas existem cachorrinhos que comem das migalhas. Eu quero dizer para você que na nova aliança, em Cristo Jesus, nós não somos mais estrangeiros. Na nova aliança em Cristo Jesus, nós não somos mais visitantes ocasionais. Na nova aliança, nós somos filhos, herdeiros. Por isso que eu falei agora há pouco, a bênção de Abraão chegou até mim e você em Cristo Jesus. Ele nos ligou a todas as promessas, nos fez filhos, nos lavou, nos regenerou. Então nunca mais deixe com que a mentalidade da mulher sírio-fenícia aqui ocupe o seu pensamento. Você não precisa se rastejar e comer de migalhas, porque você foi feito filho de Deus. A graça de Deus te alcançou. Em Efésios 2,19, Paulo vai dizer, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e você é família de Deus. Levante uma das suas mãos e diga, obrigado Deus, porque eu sou família tua. Amado, os filhos não vivem de migalhas, os filhos têm lugar à mesa. Quantos são filhos? Digam glória a Deus aqui. Então isso aqui, é mérito meu? Não é mérito, isso aqui é graça, não foi por merecimento. Esse é o escândalo da graça de Deus. Efésios 1,3, olha o que diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará num futuro. É o que está disso? Não, o que diz a nova aliança? Que nos tem abençoado. Ele não vai me abençoar, Ele já me abençoou. Deixa eu te ensinar algo para você que está chegando. Eu estou levando você para o lugar de maturidade, sim ou sim? Está chegando, uma igreja, aqui tem palavra, eu gosto do Bispo Fê, ele tem uma ousadia, ele tem uma energia, eu gosto do louvor. Deixa eu te ensinar algo, aqui tem conhecimento. E eu vou te ensinar algo para que você não seja soberbo, mas que você tenha conhecimento. Quantos querem conhecimento de Deus? Soberba, ela leva para a ruína. A humildade promove honra. Aqui nós somos humildes, porque nós entendemos. Só que o conhecimento de Deus nos coloca num lugar de posicionamento. Você nunca vai ver aqui, nós falamos, Deus te abençoe. E se você entendeu o que eu li agora, você já entendeu por que nós não falamos, Deus te abençoe. Bispo Fê, mas se eu falar eu estou em pecado. Não, amado. Mas quando eu conheço que eu já fui abençoado, eu não preciso pedir uma bênção, porque eu já fui abençoado. O que vocês falam aqui? Graça e paz abençoado. Porque nós já estamos vivendo o pacto real. Nós já estamos vivendo o bem estabelecido. Então eu não preciso desejar uma bênção, sendo que eu já tenho a bênção. Bispo, mas todo mundo fala, sua mãe já te ensinou, você não é todo mundo, meu querido. Mas é que o meu colega fala, Deus te abençoe. Deixa ele falar. Agora, nós temos conhecimento, nós podemos ir a um passo. Nós podemos ir para as coisas refinadas do Evangelho. Então eu não vou dizer, porque a bênção levítica, araônica, era Deus te abençoe e te guarde. Eu estou falando de Araão, eu estou falando de Moisés, da antiga aliança.
A antiga aliança, eles estavam fora da bênção, então eles precisavam, olha, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz. Então nós agora, estabelecidos por Deus na nova aliança, nós já temos tudo isso. Então é sabedoria eu falar, nós temos o Deus da paz, nós temos a graça e a paz, nós já fomos abençoados. Então aprenda hoje, amado, você já foi abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele, quando isso aconteceu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele. Eu não acredito num Deus predestinador. Então você não acredita na Bíblia, porque diz que nós fomos predestinados para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu, pagando o preço, subindo no monte, pagando as vigílias da lei, os jejuns, os batismos. O que ele fez? Gratuitamente, foi por graça, não foi por obras, não foi pela sua subida ao monte, não foi pelo seu jejum, não foi por nada disso, foi pela graça de Deus. Ele diz gratuitamente, no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua lei mosaica. É isso que diz? Da sua graça, nós estamos nessa graça. E eu entender a profundidade do que Paulo está dizendo em Efésios 1, amado, amada de Deus, isso me coloca num novo lugar, num novo patamar espiritual. Então isso aqui é a resposta de você que talvez tenha gritado um dia, eu quero mais de Deus. Está aqui, mais de Deus, mais conhecimento, você já foi abençoado. Por isso que eu falei no início, não venha buscar a bênção. Eu sou o filho não busca nada, o filho tem a herança. Por isso Jesus, ele fala tanto sobre reino. Nós temos lugar à mesa, nós somos eleitos por Cristo, por um Cristo que nos predestinou antes da fundação do mundo. Fomos rendidos, passamos pela remissão, passamos por um processo de rendição de Deus, não por nosso merecimento, mas pelo sangue de Cristo. Olha o que diz em Mateus 8,11, é Jesus, ele diz, digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Os judeus não, só os da linhagem, só. E Jesus vem, mas tem outros. Existia uma igreja gentílica, que não tinha sangue. Ele derribou a parede de separação, de dois povos ele fez um só povo, diz a palavra. Nós não éramos, mas fomos enxertados. Amado, isso faz parte do seu DNA espiritual. E Jesus está dizendo agora, olha, muitos virão do Oriente, do Ocidente, e eles vão ficar o quê? Vão ficar rastejando, comendo a migalha com a mulher sírio-fenícia? Não, eles sentarão à mesa, ou seja, eles estarão dentro da bênção de Abraão, Isaque e Jacó. Amado, Jesus está falando de nós, Jesus está falando dos gentios predestinados. Lugar à mesa não é para quem nunca errou. Lugar à mesa é para aqueles que foram alcançados pela graça e respondem a esse alcance por um processo de reconciliação. Fomos reconciliados com Cristo. Isso já aconteceu na nossa vida. Então ceia, para nós terminarmos e participarmos desse memorial tão maravilhoso, ceia, ela não é um lugar para que você chegue aqui e se ache, sabe, eu sou digno de tudo isso. Não, ceia é para aquele que reconhece que foi digno por conta de um sangue, que foi merecedor porque não merecia por conta de um sangue. Não é pelo meu mérito, não é para aqueles que se acham dignos. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios, nós estamos indo para o final. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança. O que Jesus estava fazendo? Estabelecendo a graça. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ele pregou no madeiro, ele finalizou a lei. E agora está dizendo, este sangue é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então a nova aliança significa isso, igreja. Nós não somos mais convidados ocasionais. Nós somos parte da família. Você faz parte da família de Cristo. Portanto, se você está em Cristo, se você crê, se você se arrepende, se você consegue responder essa palavra, porque o seu coração já foi circuncidado com a graça. E se você está vibrando com tudo isso, eu quero ir para o final dizendo, há lugar à mesa para você. Bispo Fê, mas eu ouvi uma voz aqui, quem é você? Tem uma abençoada que está aqui entre nós, ela me mandou, o meu marido, será que eu posso tomar ceia? Eu creio que o culto de hoje é uma resposta para você, minha amada, que me mandou no Instagram lá uma pergunta. Então hoje a mesa do Senhor, nós não estamos mais apenas participando de um rito religioso, nós estamos selando isso com um posicionamento. Nós estamos aqui selando isso com uma atitude de fé. Nós estamos respondendo a Deus com a nossa vida. Nós estamos respondendo a Deus não como visitantes, mas como aqueles que pertencem à família.
pertencentes à família. Então, para você não há migalhas, mas para você há uma mesa posta. Para você há um lugar à mesa. E você pode participar disso, porque Ele te amou, Ele te escolheu. Amado, o céu já falou, sim ou sim? Você ouviu o céu falar nessa manhã com você? A palavra já foi liberada, o caminho já foi mostrado. Agora a mesa é onde nós vamos responder com a nossa atitude. Agora é a mesa que nós vamos, sentados à mesa, que nós vamos dar uma resposta a tudo aquilo que Deus tem nos falado. Então aquilo que foi selado aqui hoje, está sendo selado, eu quero dizer para você, sustenta isso na sua caminhada diária. Não deixe ser só um culto, porque isso é blasfêmia, isso é pecado. Isso é irresponsabilidade cristã. Porque eu posso voltar com a palavra, eu quero finalizar, perdão, com a palavra que eu falei de forma exaustiva durante todo o mês de fevereiro. O ano muda quando as minhas decisões se tornam aliança. Quando à mesa eu sou exposto, e o meu ano vai mudar quando eu chego diante de Deus e falo, Deus, agora não é mais só da boca para fora, tem uma aliança, tem um comprometimento. Agora não é mais se der, só um dia do mês, não é quando, agora Pai, eu tenho uma nova forma, agora eu posso dizer o que Paulo diz com todo o peso, com toda a responsabilidade, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho agora na carne, é para a glória do Filho. Agora, amados, não tem mais eu, não tem mais o meu gosto, não tem mais o eu acho, agora é o que Cristo quer, o que a Bíblia diz. Você está vendo que para chegar nesse lugar, é uma transformação, é um processo, só não para no meio do caminho, só continua. Você ouviu a voz de Deus essa manhã? Eu queria chamar aqui à frente todos os bispos, pastores e presbíteros comigo, porque Deus me inspira a nós fazermos algo aqui diante de Deus, antes de nós cearmos ainda. Existe uma responsabilidade que nós estamos assumindo diante de Deus. Existe uma responsabilidade que nós estamos assumindo diante da mesa que está posta. E você entendeu que você não precisa comer migalhas, mas você pode comer e sentar nesse banquete. E eu sei, quando eu estava pregando aqui, o Espírito me dirige para um lugar, que tem pessoas que precisam tomar essa decisão hoje. E essa não vai ser mais, eu disse para você, não vai ser mais um culto. Nós não vamos cultuar a Deus, você já entendeu isso da mesma forma? Então se você ouviu essa voz, você vai sair do seu lugar, e vai ser algo muito rápido, mas você precisa, a Bíblia diz, aquilo que é ligado na terra, é ligado no céu. E com um desses homens, dessas mulheres, você vai vir aqui dar a mão e fazer uma oração, bispos, pastores, uma oração rápida. Você vai ligar com esse homem de Deus aqui, a aliança que você está agora diante de Deus estabelecendo, a mudança que você tanto falou talvez ao longo de todo o mês de fevereiro, de janeiro. Não é um culto isolado, amados, hoje é o culto do selo. Então se Deus falou o seu coração, você pode ficar de pé no seu lugar, você pode vir aqui à frente, procura um desses homens, você vai ligar, olha, você vai dizer com a sua boca, é isso aqui, fica de pé, igreja, vamos lá, não seja tímido. Esse é o momento que o Espírito nos conduz. Pode sair do seu lugar, eu sei para onde Deus está nos levando. E depois disso nós vamos todos juntos participar da ceia. Então isso, pode sair do seu lugar, venha cá. Já temos alguns abençoados que foram movidos por Deus. Venha cá, procure e fala assim, ó, eu quero ligar isso aqui, eu quero tomar essa decisão, eu quero tomar diante de Deus essa convicção. Eu quero ter essa convicção, eu quero unir a minha palavra com um homem e uma mulher de Deus em aliança com Deus. Enquanto isso eu vou orar pela sua vida. Não seja tímido, não perca essa oportunidade. Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos conduziu, Pai, a este caminho. O Senhor nos trouxe a esse lugar, Pai. Por isso, Senhor, essas pessoas que estão vindo aqui à frente ouvir a Tua voz, Pai. Essas pessoas que estão vindo aqui, Pai, ligar com esses homens, com essas mulheres, Jesus. Um novo tempo, uma nova realidade de vidas, Pai. Não mais uma mudança, Senhor, da carne. Não mais uma mudança, Senhor. Não mais, Jesus, uma fala humana, mas uma decisão no Espírito, Jesus. Portanto, Pai, nós estamos aqui diante da Tua direção. Pessoas aqui estão, Pai, se levantando para terem as suas vidas totalmente transformadas. Pessoas estão aqui à frente, Pai, tomando uma decisão, não com homens, mas diante da Tua glória, diante do Teu reino. A mesa está posta, Jesus. E nós estamos aqui, Senhor, experimentando do banquete, Jesus. Não mais, Pai, palavras vazias, não mais palavras isoladas, mas a partir de hoje, Pai, aqui estão sendo tomadas decisões proféticas, futuros estão sendo transformados, Pai, mudanças estão sendo comprometidas, Jesus, promessas, Pai, estão saindo de um lugar, de uma fala, e estão indo para um lugar, Senhor,
de aliança, Jesus. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dirige a esse lugar. Obrigado, Pai, porque aqui eu posso ver corações rendidos a Ti, Jesus. Aqui nós podemos ver, Pai, corações, oh Jesus, corações que ouviram o despertar do Espírito e em aliança, sentados à mesa, se comprometem, Jesus. Pai, nós não cultuaremos mais da mesma forma. Nós não, Pai, sentaremos mais à mesa da mesma forma, Jesus. Oh Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos traz num culto, numa manhã, Jesus, para nos confrontar, porque na mesa confronto, na mesa aliança, na mesa decisões e na mesa da verdade, Jesus. Verdades estão sendo faladas, verdades estão sendo estabelecidas, corações estão sendo colocados no lugar. O alinhamento que o Senhor tanto tem nos falado profeticamente está acontecendo nessa manhã, Jesus. O alinhamento, Pai, a correção, Jesus. Meu amado, você que tem esse desejo, não seja tímido, não perca essa oportunidade, eu te incentivo, vem aqui. Tem mais gente que precisa aqui tomar uma decisão nessa manhã. Tem mais gente que precisa se comprometer, não é com o homem, mas é com Deus. Sai do seu lugar e vem aqui experimentar de um novo tempo, vem aqui experimentar de um renovo no teu ministério. Vem aqui entender que o selo de Deus é para que 2026 não seja mais um ano, mas seja o ano da sua vida, o ano do seu casamento, o ano da tua empresa, o ano da sua família. Isso debaixo de uma aliança, debaixo de uma mudança, debaixo de uma transformação do Espírito. Não vai ser mais uma ceia, mas a partir de hoje, a reverência, o temor está sendo gerado em corações. Oh Jesus, obrigado, porque nós podemos entender que o Senhor está conosco, o Senhor está em nós, e a Tua glória nos assiste nessa hora. O Teu trono está aqui nessa hora, Jesus. Deus está falando, meu amado, Deus está dirigindo. E nós não vamos olhar para um relógio sem fazer aquilo que Deus quer que faça. Eu entendo a condução do Espírito. E Deus está dizendo que tem homens aqui que tiveram a coragem de fazer alianças com homens, a coragem de fazer alianças, como eu preguei, com aplicativos, contratos, mas que não tem coragem de fazer uma aliança diante de Deus. Se isso queima no teu coração, amado, sai do teu lugar em nome de Jesus. Venha se aliançar aqui com homens de Deus, com o próprio Deus. Enquanto nós estamos aqui ministrando vida, cura, estamos ministrando renovo, nós vamos entrar no espírito de condução. Quem é esse? Nos abraçando com amor. Ele é tão sábio, Ele dá em amor. Oh Deus, Ele está nos ensinando. Ele é manso, Ele é humilde. Corações, oh Deus, quem é esse que vem? Ele está aqui nos constrangendo, Ele está aqui nos exortando, Ele está aqui movendo, nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, oh, ensinar em amor. Ele é a igreja. Ele é manso, Ele é humilde. Olha o que você vai dizer agora. Ele entrou, e Ele entrou em casa, e Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, e ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de
amor queimam. E ele entrou em casa, diga isso. E ele entrou em casa, e ele está, observa, sabe que o esperamos. E é nessa hora, Jesus, os olhos se abrem e reconhecemos quem tu é. E ao som da tua voz, os nossos corações eles queimam de amor, queimam de amor. E ele entrou em casa, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu é. E ao som da tua voz, os nossos olhos se abrem. Ei, Jesus. Meus amados, eu não consigo sair do lugar que o Espírito me dirige. Não consigo. E Deus diz que há pessoas que precisam experimentar desse toque nessa manhã. Pessoas que estão presas nas suas limitações. Nós estamos dizendo, ele entrou em casa, ou seja, o Senhor já está em nós. Os nossos corações diante dele são movidos. E não há como nós sermos expostos a isso e não experimentarmos dessa glória. Eu vou incentivar você, de verdade, como seu pastor, sai do teu lugar e vem aqui em nome de Jesus, orar com esses homens. Vem aqui, e eu quero dizer, venha toda a igreja numa totalidade. Isso aqui não é um para outro, amado. Isso é o mover do Espírito. Você precisa entender para onde Deus está te levando. Você precisa entender, nós não estamos assistindo, nós não estamos nós estamos vivendo a obra. Ah, mas tem alguém do meu lugar, amado, peça licença e sai. Isso aqui não é uma obra estática, isso aqui é o trono e a glória de Deus estabelecida aqui. Existe um mover que Deus quer manifestar aqui. Existe uma ação do Espírito que precisa ser manifestada aqui. E nós não sairemos daqui enquanto Deus não fizer aquilo. Enquanto o Espírito Santo, amados, é uma condução do Espírito e não de um homem. É isso, senhoras, é isso, igreja. É um toque, é um mover. É uma palavra que é liberada. É uma direção do Espírito do céu. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Nós reconhecemos hoje, Ele é Deus. Ao som da tua voz, os nossos eles queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, nós não vamos ceiar, nós não vamos sentar à mesa num espírito religioso. Ele é Deus. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos. E ao som da tua voz, ei Deus, faz do teu jeito, Jesus. Faz, Deus. E ao partir o pão, os nossos reconhecemos. E ao som da tua voz, ei Deus, os nossos corações de amor, eles queimam de amor. E ao partir, Jesus, faz a tua obra, Pai. Toca os corações, renova as mentes. Reconhecemos quem tu és.
tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de... E ao partir do Jesus, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, Jesus, queimam de amor. Levante suas mãos e diga: nós arrumamos. Nós arrumamos a casa. É o que estamos fazendo. Arrumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. De honra. Nós arrumamos a casa. Está posta, Deus. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Você pode levantar suas mãos. Antes de nós partirmos o pão, eu quero te levar para esse lugar de profunda conexão com Deus. Como eu disse, não estamos assistindo, estamos prestando. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, eu sei o que o Senhor está fazendo, Pai. Eu sei o que o Senhor está fazendo numa totalidade de corações aqui, Jesus. Oh, Jesus, Ele está alinhando corações, está ajustando mentes, está transformando vidas. Não seremos mais o mesmo. Diante da tua glória, tua face, ó Deus. Diante da tua glória, Jesus. Diga mais uma vez. E ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, se abre. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Amados, é isso que acontece quando nós somos expostos à palavra, expostos à exortação. Eu iniciei dizendo da parte de Deus que à mesa nós encontramos resposta, decisões, verdade e confronto. E nós vamos selar tudo isso que o Espírito nos conduziu para esse lugar com a ceia. Agora você entendeu de fato o que é a ceia. Agora você entendeu de fato o que é celebrar na nova aliança com entendimento e com boa consciência. Então eu peço para você preparar os elementos, pegar, nós vamos aguardar que as orações terminem. Ninguém aqui vai ficar sem oração. E nós vamos, como diz a palavra, juntos. Nós vamos em união, em unidade de mentes, de propósitos de coração, participar desse memorial. E eu lembro, não é um rito, mas é
ordem de Deus. Fazer isto, disse o Senhor. Fazer isto. E nós vamos fazer isso nessa hora em nome de Jesus. Todos estão com o cálice? Todos estão com o pão? Nós vamos aguardar para que todos juntamente possamos viver esse momento. Bispo Rai, venha cá. A palavra de Deus diz que naquela noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos. Ele deu graças e diz que Ele partiu o pão e deu aos seus discípulos. Nós entendemos, igreja, nessa manhã, que na mesa é um lugar de intimidade. Deus nos colocou sentados a essa mesa. Não é só um pão, mas esse pão aponta para o corpo de Cristo. Ele diz: este é o meu corpo que será dado. Nós sabemos pelas Escrituras que o corpo, na carne de Cristo, o véu, ele seria rasgado, e ele foi rasgado de alto a baixo. E quando o véu foi rasgado, nós podemos agora adentrar em um novo caminho. Nós podemos acessar um trono. Por quê? Porque o corpo dele foi dado em favor dos seus filhos. Comamos todos esse pedaço de pão até que ele volte, para a honra e para a glória do nosso Deus. Deus, não é um rito, mas o que estamos fazendo, Pai, comendo vida, recebendo a vida que o Senhor proveu na cruz. E de semelhante modo, depois dele ter partido o pão, ele tomou o cálice. Se você puder levantar o cálice em sinal de gratidão, ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E nessa hora, meu amado, eu quero lembrar que a nova aliança, ela foi estabelecida por conta deste sangue. Nós não precisamos e não precisaremos nunca mais pagar um preço. Nós não precisaremos nunca mais mendigar das migalhas. Não somos os cachorrinhos. Não precisaremos mendigar das bênçãos. Ele diz: o meu sangue será vertido em favor de muitos. E nós, como corpo de Cristo, fazemos parte dos muitos, pelo qual o sangue dele, não mais um touro, um novilho, não mais um bode, mas diz que ele foi o nosso cordeiro pascal. O sangue foi vertido e o sangue nos lava, nos regenera. Fostes lavados, disse Paulo, regenerados por conta deste sangue. Deus, nós somos gratos, Pai, porque nós não precisamos mais pedir a bênção, nós não precisamos mais mendigar o pão vivo desceu do céu, Pai. Nós comemos desse pão, não passamos a ter fome, bebemos da tua água, não voltaremos a ter sede. Obrigado, Jesus, porque nesta manhã nós podemos tomar esse cálice com total consciência, com boa consciência de que a nova aliança, Pai, a tua graça nos alcançou. Obrigado, Jesus, porque fazemos parte. Não somos, Pai, visitantes ocasionais. Nós somos igreja, filhos, pertencemos à família de Cristo. Quantos amam isso, digam glórias a Deus. Vamos todos beber esse cálice até que o Senhor volte, para a honra e para a glória do nome dEle. Aleluia! Você pode levantar suas mãos em um minuto e começar a engrandecer a Deus. Tudo que Ele falou, tudo que Ele agiu, tudo que Ele direcionou. Senhor, nós te damos graças, Pai, nessa manhã. Nós te damos honra, Senhor, nessa manhã. Jesus, nós nos submetemos ao que o Senhor está fazendo. Pai, obrigado porque o Senhor já entrou em nossas casas, não nossos lares físicos, mas nós somos casa tua. O Senhor já entrou em nossos corações. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Jesus, pelos acertos. Obrigado pelo ajuste. Obrigado, Jesus, pela exortação, pelo confronto. Obrigado, Jesus, pela verdade que encontramos à mesa. A mesa não é um lugar leve. A mesa é um lugar onde nós sentimos, Pai, o peso da tua responsabilidade santa. E nós, Pai,
nesta ceia selamos, Jesus, diante dos homens e no mundo espiritual, Pai. Nós nos comprometemos, Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dirigido, Pai. As mudanças necessárias, mudança de hábito, mudanças de vida. Nós, Pai, mudaremos o que tem que ser mudado, uma rotina, uma agenda, Pai, um compromisso. Não viveremos mais segundo, Jesus, o caos do mundo, mas a partir desta ceia, Pai, há um selo, Jesus, há um compromisso de vivermos, Pai, a plenitude do Teu reino, um compromisso de vivermos, Jesus, a verdade das Escrituras. Nós nos comprometemos, Pai, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, como direção, como exortação. Se você se compromete, meu amado, eu convido você a repetir comigo. Diga: Senhor Jesus Cristo. Diga mais uma vez, confesse: Senhor Jesus Cristo. Diga: eu me comprometo hoje. Diga: esta ceia é a ceia onde eu selo, Pai, uma nova vida. Diga: uma nova história. Diga: um novo tempo. Diga: uma nova vida. Diga: novos hábitos. Diga: Senhor, hoje eu respondo com a minha vida tudo que o Senhor tem me dado de direção, de palavra e de exortação. Fala: Senhor Jesus Cristo, eis aqui o meu corpo, a minha alma, diga o meu espírito, diga todo o meu ser está comprometido com a verdade da tua nova aliança, da graça de Deus. Fala: a partir de hoje, não mais o velho homem, não mais o velho pensamento. Diga: a partir de hoje, não mais eu. Diga: mas Cristo vive em mim. Diga: Senhor, que eu seja um arauto, que eu seja um exemplo. Diga: que eu seja uma referência para minha casa, para minha família. Diga para os meus amigos. Diga: que eu seja uma referência nesta geração, que todos possam olhar para mim e ver mais uma vez a diferença do que te serve e daquele que não te serve. Pai, faz em mim o teu querer. Diga com as suas mãos aos céus: cria em mim, Deus, um novo coração. Diga: cria em mim, Deus, uma nova mente, uma mente segundo a tua vontade. Fala: eu saio daqui hoje para viver os melhores dias da minha vida. Diga: emocional, espiritual, familiar. Diga: eu saio daqui hoje para viver a plenitude da tua graça. Diga: porque o bem é real. Diga: a graça de Deus é melhor do que a vida. Diga que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito, diga, serão constantes. Bate no peito e diga: na minha vida. Diga: na minha casa, na minha família. Diga: hoje e eternamente. E aqueles que creem, digam: libere um brado de vitória ao Senhor. Deus agiu, igreja. Deus falou. Deus direcionou. Agora nós vamos sustentar na nossa rotina, porque nós temos uma aliança com Cristo. Amanhã eu espero você no culto de oração. Declaro uma semana de portas abertas, do impossível se tornando possível. E você vai sair daqui, mas antes você vai abraçar quem está ao seu lado. Você vai dizer: nós estamos vivendo a plenitude da graça. Diga: estamos sentados à mesa com Cristo. Diga isso antes de você sair. Se você precisa sair, saia. Nós vamos cantar um louvor de gratidão nessa movimentação, porque hoje é dia de celebração, de festa, de verdade. E vamos declarar que é pela graça. Amém, Rubão. Aleluia. Com ousadia. Não é pelo que fiz, diga, e nem pelo que o nome sou. disso é o quê? O nome disso é graça. Só pela tua graça. Você pode dar um brado a Ele aí no seu lugar. Ei! As suas palmas. Como explicar a sua graça? Se ela é tudo, Se ela é tudo que eu preciso, não mereço. O novo dia já iniciou. E com o raiar do novo dia, O que vem? e vem misericórdia nova sobre mim. E foi por graça dele. Sim, de graça eu
recebo. Se eu sei que não mereço, tudo vem de ti. E certamente Que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Com as suas mãos ao céu. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, Jesus. só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com raiar De novo dia, me vem misericórdia nova sobre mim. E sim, de graça eu recebo, e eu sei que não mereço. Tudo vem do céu, vem do Pai das luzes. Não há sombra nem variação nele. certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça. Eu vou. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. Só pela tua graça. Firmado nela estou. As vozes da igreja, com as suas palmas lá em cima. Deixa eu ver a tua alegria ao Senhor. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. E o nome disso é seca tudo, só as vozes mais altas, igreja. Nela estou. Inabalar o nome disso. Só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável O nome disso. O nome disso, só o pela nome disso, tua diga. graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é O nome disso é graça, só pela tua graça. Os que estão na graça, façam um barulho ao Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite, não. Bom dia, igreja. Dá mais um abraço a alguém aí e fala: estamos à mesa, estamos debaixo da graça. E amanhã, igreja. Boa noite. Bom dia.